falando, NPJ, do campus Niterói. Estamos falando aqui do EP3, penal e processo penal. E hoje estou aqui para gravar mais uma trilha. Nós vamos falar um pouquinho sobre ações autônomas, notadamente sobre a ação autônoma, o habeas corpus. Vamos falar um pouquinho sobre esse habeas corpus? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, começando a gravação aqui. Antes disso, deixa eu só colocar aqui no modo apresentação, a gente entender um pouquinho o que que é esse. Na verdade, mais uma vez aqui, trazendo para os senhores, aqui é só a prática. No finalzinho da apresentação, a gente vai ter um viés mais prático sobre o tema, né? Mas aqui, pelo menos, uma questão um pouco doutrinária para a gente entender um pouco do que se trata esse tema. Então, vamos lá. Professora Paola Porto, habeas corpus, visão geral, que a gente vai trazer aqui. Tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar que é um remédio. Oi, Luiz Guilherme, seja muito bem-vindo, né? Espero que você consiga acompanhar aqui a nossa trilha do habeas corpus, né? E conforme eu estava falando, é um remédio constitucional heróico para proteger a liberdade de locomoção. Eu já mais ou menos deixei separado aqui para a gente ver aonde vai estar a previsão constitucional, né, do habeas corpus, que é o inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Deixa eu só voltar aqui. Luiz Guilherme, me responde aqui no chat, por favor. Consegue me ouvir bem? Porque eu estou numa salinha com ar-condicionado, mas o som tá tranquilo, tá bem? Me responde aqui no chat, por favor, Luiz Guilherme. Para que sim, senão eu desligo o ar-condicionado aqui para não causar nenhum ruído. Então, essa é a previsão constitucional do habeas corpus, essa é a ideia que a gente tem. Veja, o Estado, ele está aqui, né, dentro do direito dele, do ius puniendi, ius persequendi, ele vai sempre, toda vez que uma lei penal for violada, ele vai aplicar essa lei penal, que são as sanções, mas esse Estado também não pode violar essa lei, especialmente fazer um ato, né, de ilegalidade que venha coagir, que venha vilipendiar a liberdade alheia. Daí que tem esse remédio heróico para proteger a liberdade de locomoção. Primeira base legal ou constitucional que a gente tem é o inciso 68, e também temos todo um regramento no Código de Processo Penal a partir do 647. Vou colocar aqui para os senhores, compartilhar para os senhores verem aqui como é que funciona dentro do código também. Depois, se puder, me responda, por favor, para ver se o áudio está dando para ser ouvido. Aqui, ó, dentro do Código de Processo Penal, a gente vai ter o capítulo 10, que vai tratar do habeas corpus e de seu processo. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Olha que interessante. Aqui o 647, lembrando que o Código de Processo Penal é um código de 1941. Eu estou aqui com ele na redação original, ok? Eu vou ter aqui uma alteração em 2024, que já irei ler para vocês, né, a respeito dessa alteração do habeas corpus, mas ele é muito próximo do que a gente tinha, né, aqui na redação que, posteriormente, em 1988, a gente vai ter conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, né? Então, isso aqui, vindo numa mesma perspectiva que já vinha nas outras constituições, né, só permaneceu, mas lá atrás, desde 1941, a gente tem essa redação aqui do Código de Processo Penal, ok?
Ah, vem a ser, e aí, obviamente, a gente tem todo o restante do regramento que já já a gente vai tratar aqui com relação ao esse habeas corpus. Pois bem, é uma ação autônoma, né? Muitas vezes a pessoa assim, teve uma prisão ilegal, teve um recurso que não foi recebido, entra com habeas corpus, ou então tem um inquérito policial, mas não há justa causa, não há base para que aquele inquérito policial permaneça. Então, entra com habeas corpus para trancar esse inquérito ou para trancar uma ação penal, mas ele o que que é, afinal de contas? É um recurso? É uma ação? De pronto, eu posso dizer para os senhores, não é recurso, é uma ação. Tá? Por isso que é uma ação autônoma, só que ela tem uma característica, que ela é mandamental, né? A gente não tem partes, autor e réu, você tem paciente. O nome dessa parte é um paciente, aquele que tem o seu direito vilipendiado, aquele que tem o seu direito ameaçado, ou efetivamente está sendo retirada a sua liberdade de locomoção, né? E eu tenho autoridade coatora, quem está agindo contra essa liberdade, eu tenho a quem vai dar uma ordem. Por isso que é mandamental. Concedo a ordem, não concedo a ordem. Conheço do habeas corpus e concedo a ordem. É uma mandar soltar, né? Por isso que é mandamental. E só que tem uma coisa de cognição sumária. Não dá para a gente entrar com uma ação autônoma, constitucional, um remédio constitucional, que é o habeas corpus, para pedir, olha, eu preciso de audiência, juntada de documento, peritos, acariações, reconhecimento, nada disso. Eu tenho de pronto uma ilegalidade, salta aos olhos. Daí isso que a gente vai chamar de cognição sumária, tá? E eu preciso de prova pré-constituída. Tanto o habeas corpus quanto o mandado de segurança, com relação a esse tema, eles são muito próximos. Ambos precisam de uma cognição sumária, ambos precisam de instrução probatória pré-constituída. Não há possibilidade de uma dilação probatória. Vamos marcar a audiência, vamos ouvir, precisa de carta precatória, nada disso. A gente junta esse habeas corpus, junta os documentos necessários, o juiz vai olhar, meu Deus, eu estou diante de uma ilegalidade, mando soltar. É isso, mando trancar a ação penal, mando trancar o inquérito, né? Arquivar o inquérito. Então, é essa a ideia que a gente vai ter com relação ao habeas corpus. Deixa eu continuar aqui para os senhores sair daqui da. Então, aqui, ó, ação autônoma, mandamental, de cognição sumária, tá? Peraí, voltou. Cognição sumária, a instrução com prova pré-constituída. Dentro dos antecedentes históricos no Brasil, tem a sua origem lá em 1832, através do Código de Processo Criminal, lá no artigo 340, né, que introduz o habeas corpus à moda inglesa, que se a gente importa esse modelo de ação mandamental para soltar a pessoa toda vez que ela estiver sendo privada da sua liberdade por um abuso de poder ou um ato ilegal. Em 1891, nossa Constituição, nossa primeira Constituição republicana, nossa primeira Constituição brasileira foi em 1824, né? Que foi a nossa Constituição Imperial, e aí, somente em 1891, após a proclamação da República, nós tivemos nossa primeira Constituição republicana, que ela consagrou o habeas corpus, né? Mantendo também todas as constituições à frente, nós tivemos o habeas corpus. Quanto à relação à evolução, o habeas corpus liberatório foram os primeiros, e somente em 1871 que a gente foi ter a possibilidade de um habeas corpus preventivo. Que preventivo? Eu estou ameaçada de ter a minha liberdade cerceada por um ato ilegal, por um ato de abuso de autoridade, né? De abuso de poder. Então, a gente vai falar que vou pedir um salvo-conduto para que eu não tenha essa minha liberdade cerceada. Por isso que a gente tem o HC liberatório e o HC preventivo.
E aqui eu trago aqui uma frase, conceito de Pontes de Miranda, o habeas corpus coordenou e legalizou a vida social e política, seja no Brasil, seja no mundo, nos países em que tivemos esse instrumento, tá? E é um instrumento, né, de proteção aos abusos estatais, especialmente aqui no Brasil, agora sim, nas perspectivas do coronelismo histórico. Quanto à natureza jurídica desse habeas corpus, já havia falado para os senhores, é uma ação autônoma de impugnação, estou impugnando determinado ato, tá? Com o status constitucional, eu tenho a previsão constitucional dessa ação, tá? E de maneira alguma eu posso pensar em chamar de recurso, mas nunca. Não confundam esse instrumento de cognição sumária, quer dizer, eu pego, até estou aqui na sala do NPJ, eu tenho um processo, eu juntei os documentos, eu juntei a petição, eu juntei os processos, eu não tenho mais nada para juntar, eu não tenho que marcar uma audiência, eu não tenho que ouvir ninguém, testemunha, perícia, mas tem uma prova irrefutável, esquece isso. O juiz, de pronto, ele vai olhar aqueles documentos e perceber, de acordo com a legislação, que está diante de uma ilegalidade. Por isso que a gente vai falar de cognição sumária, né? Não há possibilidade de. Deixa eu só avisar que eu estou em aula. Eu esqueci, eu tenho que fazer um. Pronto. É, eu não tenho condições de fazer uma série de provas, né? Eu preciso de pronto mostrar para o juiz, para a autoridade, juiz, desembargador, ministro, nem quem venha conhecer esse habeas corpus, que ele está com provas pré-constituídas. Alexandro, tá, a única coisa que eu queria saber é se vocês conseguem me ouvir bem, porque eu estou numa salinha muito pequena e tem um ar-condicionado barulhento. Vocês conseguem me ouvir bem? É só isso, senão eu vou desligar o ar-condicionado. Então super bem é super bem. Ótimo. Então vamos lá. E vejam, uma coisa importante, eu coloco aqui uma frase para vocês, uma frase conceito, tá? Que a sumariedade não quer dizer que seja de maneira superficial, tá? Quer dizer que de pronto ele consegue visualizar aquele ato ilegal. Eu tenho um ato e eu tenho uma lei. E essa lei, ela vai, de alguma maneira, né, e todo aquele conjunto, né, seja a questão do fato, né, vai se demonstrar ilegal, seja ele propriamente dito ou um abuso de autoridade, um abuso de poder. Mas não necessariamente há uma petição depois o junto, nada disso, não quer dizer uma superficialidade. Eu tenho provas robustas, mas que eu não consigo, eu não posso vir a ter. É igual. Quer ver uma coisa? Muitas vezes a gente fala, e a gente usa muito isso no mandado de segurança, especialmente quando a gente está lidando com órgãos públicos. Eu posso entrar com uma ação contra o Estado, digamos assim, uma questão de concurso público. O que eu posso entrar? Eu entro com mandado de segurança ou entro com uma ação ordinária? Depende. Depende do que você está falando. Muitas vezes você consegue, se você estiver diante de uma ilegalidade, você entra com mandado de segurança. Lembra que eu falei para vocês que ele é muito próximo nessa questão da cognição sumária, do habeas corpus, só que eu estou lidando no mandado de segurança toda vez que não for cabível habeas data ou habeas corpus. E aí conceder-se-á mandado de segurança também de ato ilegal ou abuso de poder, tá? Só que o que a gente vai ter de diferença na opção de ingressar com mandado de segurança ou ingressar com uma ação ordinária? A possibilidade de dilação probatória ou não. Se você não tiver uma possibilidade de dilação probatória, entra com mandado de segurança. Se você precisar de uma dilação probatória,
A ação ordinária é o instrumento processual cabível. E aí você vai ter que ter toda aquela dilação, audiência, instrução probatória e etc., tá? Cabe liminar em habeas corpus? Cabe, perfeitamente, né? Liminar, que você vai pedir a liminar, de alguma maneira, especialmente se for um habeas corpus preventivo. E no seu pedido final, você pede para que confirme o pedido liminar. Há possibilidade total. E a liminar tem natureza cautelar, obviamente que vai se exigir o quê? O fumo bonus iuris e o periculum in mora, ou seja, a fumaça do bom direito e, se acaso ocorrer a demora, vai se perder aquele direito. E o que você busca atacar por esse instrumento, por esse remédio constitucional? Ato de particular, ato de autoridade policial, de Ministério Público, de juiz, de tribunal, até mesmo coisa julgada pode vir a ser atacada por habeas corpus, se houver ofensa à legalidade e a possibilidade, né, com a possibilidade de colateral ataque, que a gente vai falar já já sobre isso. Sobre o objeto e alcance, né, conforme eu já havia dito para vocês, né, a partir do artigo 647, que vai ser todo um procedimento do habeas corpus, né? Toda vez que a pessoa estiver sofrendo ou na ameaça de sofrer uma violação à sua liberdade, né? Ou a sua liberdade de ir e vir, caber-se-á, conceder-se-á esse habeas corpus. Uma questão que já tem prevista no CPP, mas também tem na Constituição, é a punição disciplinares militares, tá? A regra restritiva no Código de Processo Penal, mas atualmente tem sido flexibilizada pelo STF, né? Desde que que vai acontecer no controle formal do ato, a questão da legalidade, e não no mérito do ato, tá? Ah, cabimento. Sobre a questão do cabimento. Primeira coisa, o 647, ele tanto fala, aqui, ó, trazendo aqui novamente para vocês, o 647, sempre, tanto fala do preventivo, sempre que alguém se achar sofrer ou se achar na iminência de sofrer. Ora, se achar na iminência de sofrer é o preventivo, ou estiver sofrendo, é o liberatório. Então, eu tenho esses dois tipos de habeas corpus, ok? Também eu vou ter, quer ver uma coisa? Vou voltar aqui para o Código de Processo Penal com vocês. Olha o 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Vejam, é bem interessante que ele é tão importante, esse instrumento, que ele vem a ser uma exceção à regra da inércia jurisdicional, né? O Poder Judiciário ele não pode agir senão após a provocação de alguém, não é isso? Pelo princípio da inércia jurisdicional. Ele não pode simplesmente, eu vou julgar algo, eu vi um crime. Não, ele precisa ser provocado para poder se manifestar, julgar, né, prestar a sua jurisdição. Lembrando o que é a jurisdição? Jurisdicção, dizer o direito, né? Poder legislativo, fazer leis, né? Produzir as leis. Poder executivo, executar, administrar o Estado, executar essas leis. E o poder judiciário, aplicar as leis ao caso concreto. Quer dizer a lei, jurisdicção. Então, lembrando aqui, o 647, na hora que eu falo expedir de ofício, é uma exceção muito grande.
tal qual a importância que se dá a esse habeas corpus. O Estado não pode coadunar, ele está diante de uma ilegalidade, de uma violação à liberdade, ele tem que se manifestar, ele vai ter que ver, fazer algo. Por isso que autoriza o próprio Código de Processo Penal autoriza que a autoridade judicial ele verificou e há uma privação de liberdade por ato ilegal, ele mesmo, de ofício, possa conceder um habeas corpus. Outra questão que também é trazida positivamente, né, de maneira positivada aqui no CPP, é a possibilidade de habeas corpus coletivo. Então, não só uma pessoa, mas também como diversas pessoas que estão sofrendo ou sendo ameaçadas de sofrer contra a sua liberdade, podem ser beneficiadas por esse remédio constitucional, tá? Aqui, ó, parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal, em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidas a ação ou recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. Então, aqui, ele poderá ser concedido por ou juiz ou tribunal, seja qual for a competência. Ah, deixa eu voltar aqui para o material para vocês, parar de compartilhar. Aqui, ó, falando sobre o cabimento. Ah, então, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, que é a partir do 648. Olha só. Vocês vão fazer um resumo disso, tá, pessoal? A partir do 648, que vai ter o seguinte: a coação considerar-se ilegal, e aí eu tenho esses incisos aqui, são 7 incisos, e eu trago algumas explicações sobre esses incisos, tá? Por exemplo, inciso 1, quando não houver justa causa, tá? Antes disso, quando não houver justa causa, né? Por exemplo, trazendo aqui, ó, uma prisão sem flagrante, tá? Uma ordem ou mesmo uma ordem de prisão que não esteja fundamentada, uma prisão preventiva sem fumo bônus iuris ou periculo in mora, violando, assim, por exemplo, o artigo 312, quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, ou então não foi obedecido os artigos 282 do CPP. Estou falando aqui do artigo 312 do CPP e 282 do CPP também. Ou então, dentro da lei 6.000, pegando aqui mesmo a lei que é o 310, né? Se por acaso, artigo 310 do CPP, que fala que será na audiência de custódia, quando não tiver, por exemplo, excesso de prazo, houve uma prisão em flagrante, mas não houve audiência de custódia, tampouco foi encaminhado o auto de prisão em flagrante para o juiz competente para poder ele se manifestar na forma do artigo 310 do CPP, qual seja, ele vai verificar se aquela prisão é legal ou não é legal. Se for ilegal, ele tem que relaxar aquela prisão. Se for legal, ele pode converter aquela prisão em prisão preventiva, né? Se tiverem presentes requisitos autorizadores do artigo 312, ou ele pode colocar aquela pessoa em liberdade provisória, com ou sem fiança. Outra questão que pode acontecer é o inciso 2. E vamos lá, não houver justa causa também. O que vem a ser a justa causa? Só para a gente recordar com relação a isso. A justa causa são indícios mínimos de autoria e de materialidade. Imagina que houve, seja um próprio inquérito policial ou mesmo no recebimento de uma denúncia, não tem nada, absolutamente nada contra fulano e foi denunciado.
né, absolutamente a petição é confusa, a denúncia é confusa, ou uma queixa-crime é confusa, narra um fato, mas não de maneira individualizada, né? Então não tem, a pessoa não consegue ter indícios mínimos do que aquela pessoa que está sendo acusada seja efetivamente o suposto autor do fato. Isso é a falta de justa causa, tá? Só para a gente lembrar aqui que existem algumas condições de ação no processo penal que são diferentes das condições de ação no processo civil. Tá? A gente precisa de uma tipicidade aparente, de uma punibilidade em concreto, a gente precisa de uma justa causa. Se não tiver esses tipos de condições de ação, o juiz não se receberá a denúncia ou a queixa, ou então aquela ação deverá ser, de alguma maneira, ter o réu tem que ser absolvido sumariamente, ok? Ainda o artigo 648, inciso 2º. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, que é outra hipótese que pode ser ensejar um habeas corpus, tá? Que é o excesso de prazo, tá? Pegando aqui, tiver preso mais do que determina a lei, a gente vai ter, por exemplo, o artigo 5º, inciso 78, que fala do prazo razoável do processo. Imagina que a pessoa está presa preventivamente há 4 anos e ainda não teve uma audiência de instrução e julgamento. Gente, não é possível. Ou então a pessoa está presa, né, preventivamente, mas não houve nem a denúncia. Faz sentido a pessoa ficar presa 6 meses, mas ainda não foi formada uma convicção para a autoridade acusatória, né, para o membro do Ministério Público formular uma denúncia, né, oferecer essa denúncia. Quer dizer, então, excesso de prazo, conceder-se-á o habeas corpus nesse caso. Inciso terceiro, quando quem ordenar a coação não tiver competência, estou diante de uma autoridade incompetente, né? Preventiva decretada por um juiz estadual, num caso de um crime federal, é um exemplo, né? Ou então uma questão territorial, ou então uma questão de incompetência material, digamos que seja uma expedição de uma prisão preventiva por um juiz do tribunal do júri, mas a gente está diante de um juiz, de um caso que seja, que não tem a ver com o crime, de homicídio doloso. Veja, uma incompetência. Não que não haja a possibilidade dessa prisão, mas sim a gente não pode estar lidando com uma questão ilegal, tá? Uma outra possibilidade que a gente vai ter é o inciso 4, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, tá? Nesse caso aqui, ó, risco da instrução desapareceu após a colheita de provas. Quer ver uma coisa? Imagina que determinada pessoa foi presa preventivamente porque ela estava ameaçando testemunha. A testemunha foi ouvida, né, ontem na audiência. Ela já falou o que tinha que falar. Ou então ela estava querendo sumir com os documentos, já foram acessados os documentos necessários. Por que ela vai se manter presa? Vamos esperar para ela ser condenada. Lembrando que a nossa regra no processo penal é que as pessoas respondam o processo em liberdade. Qual é a exceção? A exceção é que as pessoas respondam o processo preso, ok? Então, também mais uma possibilidade desse HC. Inciso 1. Quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Vejam, é cabível o HC quando negada indevidamente ou quando excessiva, né, que equipara-se à negativa essa fiança. Então, cabe HC. Inciso 6º, quando o processo for manifestamente nulo. Ora, nulidade, eu estou falando o quê? De ilegalidade. Se eu estou diante de um processo manifestamente nulo, cabe a HC, não é isso? É mais do que óbvio. Ah, ainda mais se a gente estiver diante de um defeito insanável, porque é questão jurídica e não uma questão de fato, né? E, por fim,
quando extinta a punibilidade, né? Pegar lá, por exemplo, o artigo 107 do Código Penal, né? Especialmente as questões das leis especiais, eu vou entrar com o HC, eu vou impetrar o HC para trancar o processo e não a ação, tá? Também é importante a gente ter isso em mente. Ah, também há a possibilidade interessante aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. O 581. Estou aqui no Código de Processo Penal, tá? Olha que interessante aqui. 581, que fala sobre o recurso em sentido estrito, que é um tipo de recurso que a gente vai falar. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, inciso 1, que não receber a denúncia ou queixa. E aí vem o inciso 2, que concluir pela incompetência do juízo. E assim a gente tem uma série de outros incisos, que são as possibilidades taxativas desse recurso em sentido estrito. Pois bem, o que acontece aqui? Eu tenho o inciso 1, e por isso que eu peguei esse exemplo aqui, que fala de não receber a denúncia. Ora, quem é que normalmente não, pela regra, quem faz a denúncia? É o Ministério Público. Então, ou então a queixa. O particular oferece essa queixa. Pois bem, então o particular, né, o privado, oferece a queixa, ou o Ministério Público oferece a denúncia, e o juiz entendeu que não estavam presentes as condições de ação, não estão presentes, não há justa causa, e ele rejeita essa denúncia ou queixa. Ora, se por acaso houver essa rejeição, não receber essa denúncia ou queixa, cabe por parte do Ministério Público, se for no caso a denúncia, ou do particular, esse recurso. Agora, imagina o contrário. Se esse juiz recebe essa denúncia ou queixa e o seu cliente é o réu, ele passa a ser o réu, ele vai ser citado para responder. Aqui eu não tenho um recurso exatamente, né? O ato do recebimento, e corta esse não aqui, o ato jurisdicional do recebimento da denúncia ou queixa é um ato irrecorrível. Normalmente, em sala de aula, eu falo que ele é atacado por habeas corpus. Ora, como é que eu vou falar de ser atacado por habeas corpus? Agora sim eu vou colocar aqui para vocês. Eu estou muito rápida? Ou está dando para pegar, pessoal? E ficar falando assim sozinha, a gente perde, às vezes a gente perde um pouco o time. Me avisem aí, por favor, se vocês estão acompanhando. Perfeito, está dando para pegar? Então, ótimo. Então, olha só, o HC, o habeas corpus, como colateral ataque, né? Que ele é utilizado muitas vezes como se fosse um recurso, mas não é, sempre será uma ação, né? Vejam, ele seria o outro lado da moeda, né? No caso do não recebimento da denúncia ou queixa, aqui seria o recebimento, e eu vou atacar aqui, ó, alcance contra as decisões de recebimento de denúncia ou queixa, na questão de nulidades, na questão de prova ilícita, por exemplo, numa interceptação. Toda vez que eu estiver diante de alguma ilegalidade, eu vou atacar aquele ato ilegal. E por que eu estou falando de ilegalidade? Imagina que o meu cliente me procura e fala assim: olha só, doutora Paola, eu lá no escritório, eu acabei de receber isso aqui, ó, é uma citação para oferecer uma resposta à acusação na forma do 396 e 396A do CPP, mas olha só, a data do fato nessa denúncia, eu estava internado, eu tinha acabado de operar, eu tenho provas aqui, eu tenho aqui, eu não sou essa pessoa. Ou então, aqui, o nome dessa pessoa é José da Silva, e eu sou José da Silva, só que, veja, o nome da mãe dele não tem nada a ver com o meu nome, é um homônimo, eu não sou eu, não sou aquela pessoa que eles estão acusando. Então, tem uma série de outras questões que podem ser atacadas, que eu vou entrar com habeas corpus, né? Eu vou oferecer, ou impetrar, perdão, esse habeas corpus dizendo, olha, para tudo, eu estou diante de uma ilegalidade, uma ameaça da liberdade, né, contra esse José da Silva aqui, que é um caso de homônimo, que é um caso, ele estava internado e tem provas aqui irrefutáveis de que ele não era ele, não tinha como, ele tinha acabado de fazer uma operação do coração, no momento que
houve um crime e ele estava lá na sala de cirurgia. Né? Então, estou diante de algo muito gritante. Por isso, lembra que eu falei para vocês da questão da cognição sumária? Tem que ser uma cognição sumária, eu tenho que me provar de pronto. Assim, o juiz vai olhar, e é verdade, vou conceder a ordem para trancar esse processo. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês, tá? Uma HC, por exemplo, 138.301, sexta turma, né, do STJ, né, dizendo o seguinte, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deveria julgar nulidade na interceptação, cabível habeas corpus para discutir a legalidade da prova, tá? Também no questão do controle difuso de constitucionalidade, também é possível, eventualmente, né, ter o HC como colateral ataque. Então, o colateral ataque seria o quê? A ideia de você contra-atacar um ato jurisdicional toda vez que ele se mostrar abusivo ou ilegal. Abusivo já seria ilegal, né? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Cabe habeas corpus contra ato de particular? Sim. Sim, toda vez que quer ver uma coisa, imagina a pessoa ficar. Aqui eu coloco alguns exemplos. Aqui, seitas, hospitais que negam alta por dívida, internações forçadas, idosos, dependentes químicos, né? De alguma maneira, essa pessoa está lá contra a sua vontade, por um ato ilegal. Tá? Lembrando só o seguinte: nessas internações de dependente químico, existe a Lei 10.216. Deixa eu colocar aqui para vocês, para aqui de compartilhar essa legislação, que é interessante a gente sempre comentar que é a legislação que fala sobre tratamentos de doenças. Peraí, que saiu? Sim, é a Lei 10.216. Saiu erradinho, mas ele entende. Ó, essa lei aqui é a lei que a gente vai falar de a luta antimanicomial, tá? Que ela trabalha com a proteção dos direitos de pessoas portadoras de transtornos mentais, tá? E redireciona o modelo de assistencial de saúde. Ele modifica essa perspectiva daquelas hospitais psiquiátricos para um tratamento muito mais humanizado, um tratamento muito mais segmentado, né? Então é bem interessante isso aqui. Eu só queria trazer aqui para vocês o artigo 6º, tá? Sobre a possibilidade dessas internações. Tá? A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos. E volta e meia a gente vê essa possibilidade de pessoas sendo internadas, né? Especialmente daqui numa questão psiquiátrica, ou então até mesmo, deixa eu colocar aqui para vocês. Lei de drogas, a Lei 13.343, que é a Lei de Drogas. Quer ver uma coisa? Texto compilado, internação. Aqui, ó. E é bem interessante, porque essa parte da internação, aqui, ó, tratamento do usuário dependente de drogas. Rapidamente fazer um adendo aqui para vocês. Né? Não era nem o objeto da trilha, mas é interessante a gente falar. Ela foi totalmente alterada, lembrando que a lei de drogas é a lei 13.343, tá? E aí a gente vai ter. Saiu do lugar onde eu estava. De 2006, e a gente vai ter essa alteração aqui de 2019, tá? Que vai falar sobre o tratamento do usuário ou dependente, porque eles chegaram nessa perspectiva que o usuário dependente é uma questão, não é porque ele não está lá cometendo crimes exatamente, ele está lá como uma questão de saúde pública, de saúde mental. Tá? E aí, por isso que ele fala da questão do tratamento dessas pessoas que são acometidas
dessa dependência química. Tá? E aí vem aqui, ó, artigo 23A. O tratamento do usuário dependente de drogas deverá ser ordenado uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial. Então, a regra é tratamento ambulatorial, ou seja, não é internação, incluindo, excepcionalmente, formas de internação em unidade de saúde. Então, minha regra é tratamento ambulatorial e minha exceção é o quê? Internação de saúde e hospitais gerais nos termos dessas normas aqui, tá? E aí tem todo um protocolo para que haja essa internação, seja das pessoas, lembrando, eu só estou falando de pessoas com problemas psiquiátricos, é uma questão. E há uma segunda questão, questão de drogas, e pode ter uma questão de drogas somada a questões psiquiátricas. Aí eu vou ter aquela junção psiquiátricos e drogas, tá? Só lembrar essa questão aqui para vocês. E aqui na lei de drogas, ela traz dois tipos de internação: a voluntária e a involuntária. Tá? Voluntária é quando o próprio dependente fala assim, eu quero me internar, porque eu preciso ficar em abstinência, preciso me tratar, a questão da cabeça, ficar longe daquele ambiente, né? Para fazer o tratamento, né? E parar de consumir, utilizar a droga. E existe a segunda possibilidade dessa internação, que é a internação involuntária. É aquela que se dá sem o consentimento do dependente, a pedido do familiar ou do responsável legal, na absoluta falta do servidor público, etc, etc, tá? E aí vai ter, nessa internação, que seria o seguinte, a pessoa está em uso, está viciada em crack, em cocaína, em drogas, né, que está deixando a pessoa disfuncional, né, já está numa situação que... E é interessante que ele vai colocar aqui, mais à frente, né, que a possibilidade dessa intervenção involuntária, sempre que a pessoa, que é o dependente químico, ela está colocando em risco de vida para si ou para terceiros. É uma proteção a essas pessoas, tá? E é isso que aí que mora o perigo, tá? Imagina um parente falar assim: ah, meu filho, meu sobrinho fuma maconha. Vou interná-lo contra a vontade. Ele não está colocando em risco de vida para si ou de terceiros, ele está lá, ele vai se entender de alguma maneira. E não necessariamente, ele pode até ter um tratamento ambulatorial, mas não uma internação involuntária. Tá? Então, tem todo um regramento para esse tipo de tratamento aqui. A lei de drogas traz isso. Eu espero que vocês estejam entendendo aqui comigo essa questão. Tá? Aqui, ó. A internação involuntária deverá ser realizada após a formalização da... Precisa de um médico responsável, precisa... Aqui, ó, é o prazo que será essa internação, tem um prazo máximo de 90 dias, tem que avisar o Ministério Público, a Defensoria no prazo de 72 horas depois dessa internação involuntária, isso na lei de drogas. Na lei de atenção psicossocial, que é a lei 10.216, que eu falei para os senhores, eu vou ter três tipos de internação. A voluntária, eu quero me internar. A involuntária, que é muito próxima daquilo que eu acabei de ler da lei de drogas para vocês, e a compulsória. A compulsória eu faço pedido à justiça. Olha, tem que internar meu filho, meu sobrinho, meu papai, que ele está surtando, ele tá querendo se jogar da janela, está com uma questão mental psiquiátrica, ele precisa de um tratamento especializado que eu não estou dando conta, eu preciso trabalhar e se eu largar ele sozinho em casa, ele vai se matar ou matar uma outra pessoa. Então, eu preciso de uma determinação da justiça aqui. E a partir daí eu tenho todo um regramento nessa lei aqui para vocês saberem. Então, volta aqui naquela questão que eu estava falando do HC. O HC, nessas internações involuntárias, vai ser quando não respeitar a legislação. Seja, e a gente vê isso muito em novela, né? A gente pode falar assim: ah, essa coisa acontece em novela, vai internar minha tia rica para poder pegar o dinheiro dela, vou interditar, né? Gente,
isso aí é muito sério, é muito sério. Eu preciso de ter toda esse trâmite legal, seja acompanhamento multissetorial, interdisciplinar, né? Acompanhamento psiquiátrico, psicólogo, assistente social, para que possa entender tudo que está acontecendo ali. E aí sim, ter ou não a possibilidade de internação. Não o tendo, eu estou falando que de um cerceamento de liberdade cabível de ser atacado através de quê? Habeas corpus. E é isso. Interessante esse ponto, né? Porque a gente às vezes fica vendo assim, só numa questão de crime, mas pode ser. Quer ver um outro exemplo que eu trago para os senhores? É a questão aqui do HC. Eu falei aqui da pessoa estar internada. Então, imagina que a pessoa se interne no hospital para fazer um tratamento, uma operação, uma plástica. Vou fazer uma plástica. E ao final dessa plástica, vai ver, não pagou o hospital. E o hospital, você não vai sair daqui enquanto você não me pagar. Isso cabe a habeas corpus, mas o hospital particular cabe, porque ele está cerceando a minha liberdade. Mas você está devendo, hora a hora, me cobre pelas vias próprias. Se eu estou devendo, entra com uma ação contra mim. Se eu estou devendo, me execute, mas jamais me prender, até porque minha Constituição da República ela vai dizer que ninguém será preso por dívida, salvo as hipóteses aqui da própria Constituição, que é o inadimplemento inexcusável de prestação alimentícia, né? Fora isso, essa hipótese, ninguém será preso civilmente. Então, é uma hipótese. Que é essa, assim, hotel, fiquei no hotel, fui no restaurante, vai me prender para eu pagar, vou lavar a louça até eu pagar o que eu consumi. Não, eu até respondo criminalmente. Existe um tipo legal, seja para hotel, seja para restaurante. Mas chama a polícia, não me prende, não. Não pode, não. Critério: quando não baixa a intervenção policial, que caiba, e caiba a cognição sumária e suficiente, tá? Então, é essa a ideia. Particular também pode constranger ilegalmente. Aqui trazendo para os senhores o que que vem a ser esse HC preventivo, que a gente vai chamar de salvo-conduto, tá? Seja no artigo 5º, inciso 68, seja a partir do artigo 647 do Código de Processo Penal, a gente tem essa previsão do HC preventivo. Eu estou diante de uma ameaça e eu vou buscar uma tutela desse perigo do meu cerceamento de liberdade, né? Eu não espero que esse dano seja consumado, tá? O caso típico aqui, né, é a proteção na CPI, né? Muitas pessoas que foram depor em comissão parlamentar de inquérito, deixa eu só beber um pouquinho de água, impetraram, né? E eu normalmente está diante de uma investigação policial, etc. E aí eles abrem uma CPI, e chamam determinadas pessoas para depor nessa CPI, e essa pessoa, com medo de sair presa de lá, né? Ela normalmente impetra um HC preventivo dizendo, olha, eu vou lá, mas não empreende, não. E aí o juiz pode trazer esse salvo-conduto. Ela vai fazer o depoimento, né? E ela não vai ser presa por nada, né, que ela venha falar ou deixar de falar. Isso que é importante, né? E se por acaso for uma CPI estadual, a competência vai ser do Tribunal de Justiça, e se for no Congresso Nacional, a competência desse HC preventivo será no STF, né? Aqui, ó, evita prisão por desobediência ao exercício do direito de silêncio e a presença, garante a presença de advogado. Tá. Aqui, rapidamente para vocês, vou falar sobre a questão das competências, né? Como é que eu lido com essa competência para ingressar esse habeas corpus? Uma coisa muito importante. Imagina que você tem um processo criminal, e ele está tramitando.
E aí, lá pelas tantas, você fala assim, vou ingressar com HC para trancar esse processo. Não é assim. Eu preciso sempre de um ato. Ele tá lá parado esperando, em algum momento, ter uma audiência, ter alguma coisa. Eu preciso sempre de um ato jurisdicional, um ato de uma autoridade, né, para que esteja de maneira ilegal ou abusiva que possa vir a ser atacado, tá? E aí, dependendo do que for, e aí eu vou ver quem é que eu vou ingressar com impetrar esse habeas corpus. Normalmente sempre é uma hierarquia, um superior hierárquico, digamos assim. Se por acaso a pessoa for presa por um delegado, está presa no delegado, não tem processo. Para quem eu vou impetrar? Para o juiz. Se a autoridade coatora for esse juiz, para quem eu vou impetrar? Para o tribunal. Se a autoridade coatora for esse tribunal, para quem eu vou impetrar? Para o STJ. E assim vai, né? Então, a competência ela vai seguir a minha regra de hierarquia e territorialidade, tá? Impetra-se perante ao órgão superior ou coator, né? E aonde eu vou ter isso? Lá no artigo 649, dever de corrigir o endereçamento. Quer ver uma coisa? Deixa eu ler aqui para você, 649. O juiz ou o tribunal, dentro dos limites de sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora. Acho que eu já cheguei a ler isso para vocês. Então, vamos lá. Quem julga? Se for um ato de juiz, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, se for um juiz federal. Se for um ato tribunal, a depender, o STJ ou o STF. O STF, quando o coator for o Tribunal Superior, ou nos casos de competência originária, tá? Juizados especiais, né? Há uma oscilação quanto à súmula 690 do STF, e a tendência, antigamente, o que que acontece? Como os juizados especiais, ele não tem um tribunal, eles normalmente, a segunda instância seria a turma recursal, o que que você teria? Você teria que impetrar diretamente no STF, porque ele não vai para o tribunal, na segunda instância. Só que há uma tendência de que esse habeas corpus nos juizados especiais sejam julgados nos tribunais de cada juizado especial, tá? Ou no TRF, no caso se for um juizado especial federal. Ato do Ministério Público, quem vai julgar é o tribunal acima, seja o TJ, seja o TRF, ao qual o membro do MP esteja submetido, né? Se então for o Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça Estadual. Se for Ministério Público Federal, TRF, tá? Importante, legitimidade. Qualquer pessoa pode impetrar um HC. Pode menor de idade? Pode. Pode ser, precisa ser advogado? Não. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Pode ser MP, pode ser advogado. Precisa de procuração? Não precisa, tá? Pessoa jurídica, defensável como paciente impetrante em crimes ambientais. Também há jurisprudência nesse sentido, tá? E aí as peças e os ritos vão estar a partir do artigo 654, 656, 662, tá? Pedido de liminar, né? O que que é interessante? Lembra que eu falei para vocês que é uma ação penal, é isso? Autônoma. Só que não tem a figura do autor e réu. Eu tenho a figura da autoridade coatora, eu tenho a figura do paciente e eu tenho a figura daquele julgador. O que que acontece? Imagina que eu tenho impetrado um habeas corpus em favor, deixa eu ver quem está aqui, em favor do Luiz Guilherme, né? E eu impetrei aqui no Tribunal de Justiça, vai cair para um relator. E quem seria a autoridade coatora? O juiz da primeira vara criminal de Maricá. Estou colocando aqui aleatoriamente, né? Logo eu, perdão, é porque eu abri aqui para ver quem estava aqui presente. Desculpa, Luiz. Então, o que que acontece? O tribunal ele não vai mandar citar o juiz que mandou te prender para fazer uma contestação. Ele vai intimar
o juiz, obrigada, obrigada aí por você servir de exemplo. Ele vai mandar citar. Ele, claro que ele vai deveria. A gente está diante de uma ilegalidade. Óbvio, você é uma pessoa sã. Ele vai mandar intimar a autoridade coatora para prestar esclarecimentos, tá? Isso é muito interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, antes da gente continuar, rapidamente eu vou aqui, já está ficando 1 hora aqui, muito tempo de trilha, não gosto de ficar com a minha trilha muito extensa, não. Ó, 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Então, qualquer pessoa, não importa, não precisa ter ius postulante, quer dizer, o direito de postular, qualquer pessoa pode impetrar. E aí eu vou ter aqui, ó, petição de habeas corpus conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer a violência ou a coação, ou quem exercer a violência, coação ou ameaça, a declaração da espécie de constrangimento e a assinatura do impetrante, tá? Ou alguém a seu rogo quando não souber ou não puder escrever. Logo, até mesmo um analfabeto pode fazer, tá? Designação de respectivas residências, tá? Ah, recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se o juiz se julgar necessário e estiver preso o paciente, mandará este que lhe seja imediatamente apresentado no dia e hora que designar, tá? Mas o que eu quero é o seguinte, é a possibilidade de quê? De que ele vá prestar esclarecimentos, ele vai mandar intimar a autoridade coatora para prestar esclarecimentos. Deixa eu voltar aqui para o meu material, para a gente finalizar, senão fica muito tempo de trilha e para vocês fica muito cansativo. Eu vou transformar esse material aqui em PDF e vou colocar lá no grupo, né, nesse grupo aqui do Teams, para vocês depois fazerem o resumo de vocês dessa trilha, ok? Então, não há contraditório com o juiz. Isso que é importante. Há simplesmente uma possibilidade de quê? De prestar esclarecimentos, né? Ele vai prestar informações. Deixa eu ver se eu trago mais. Aqui tem algumas súmulas, né, de jurisprudências importantes com relação ao HC. Ah, qual o recurso cabível? Recurso ordinário constitucional, né? E o cabimento do RESP pelo MP, tá? O que que acontece? A STF, da decisão denegatória do STJ em única instância, vai caber o quê? Recurso ordinário constitucional, no HC, tá? Esse é o recurso que a gente vai ter com relação quando houver a decisão denegatória de habeas corpus, ok? O que que é importante na prática a gente fazer com relação ao habeas corpus? Enfatize sempre a relação direta com a liberdade de locomoção, na hora que vocês forem fazer uma peça de habeas corpus, né? Instrua o HC com provas pré-constituídas, cópias essenciais de algum documento que seja necessário, né, para acelerar a liminar e o mérito. Peça substituição da preventiva por medidas do artigo 319, por exemplo, o que é preventiva? Da prisão preventiva por medidas que estejam previstas no artigo 319, perdão, são as medidas diversas da prisão, né, com fundamentação de adequação e necessidade. Então, digamos, se a pessoa está presa, você vai, vou entrar com HC e vou pedir essa substituição de uma preventiva por algum tipo de medida diversa à prisão. Alegação da violação do artigo 5º, inciso 78, que é a questão do prazo que está previsto, excesso de prazo que está previsto na Constituição, tá? E lembrando, sumariedade não quer dizer superficialidade. Sumariedade é prova pré-constituída, não prova rasa, não prova superficial, tá? E até mesmo teses jurídicas complexas, mesmo que sejam extensas, cabem no HC. O que não cabe é dilação probatória.
Então, aqui eu trago umas frases finais de efeitos, né? No Estado de Direito, o HC é a trincheira mais rápida e efetiva contra a violência estatal, né? O processo penal serve aos direitos fundamentais e o HC, sobretudo, serve a esses direitos fundamentais. Deixa eu ver aqui como é que a gente está de tempo, 1 hora certinha, para que não fique muito cansativo a trilha para vocês. Eu vou transformar esse PDF, esse PTT em PDF e vou colocar lá para vocês, para que vocês façam um resumo. Deu para pegar? Aqui eu tenho 3 colegas aqui presentes: o Alexandre, o Luiz Guilherme e o Rogério. Tudo certo? Tudo certo? Espero Certo, que. certo, Ah, professor. que excelente. Obrigada, Alexandre. Obrigada. Você estava ontem no Tribunal do Júri. Eu acho que eu lembro de você, né? Vocês viram aí não é isso? Foi fantástico, aí foi bacana demais, viu? Aprendemos É, assistir mais vezes. É muito importante assistir a audiência. É uma vivência inesquecível. Eu lembro até hoje das audiências que eu assisti enquanto estudante de direito, na época da graduação. A gente aprende muito. Tendo tempo, e até hoje, tá? Até hoje eu assisto e sempre tem uma novidade, sempre tem uma nova forma de fazer, uma jurisprudência nova que a gente aprende. Tá bom? Gente, um grande abraço a todos e até a próxima. A próxima vai ser. Depois eu vou colocar aqui quando é que vai ser a próxima. Eu sempre aviso a vocês para vocês me fazerem companhia aqui. Obrigada pela companhia de todos. Grande abraço. Parar de gravar.